Então, pessoal, como eu estava dizendo, a minha ideia é apresentar um sistema que eu entendo muito funcional e dá um conforto para o analista entender os propósitos, os motivos da crise do ser humano. É, Baseado em tudo aquilo que o Jung foi montando e a maneira como ele construiu o modelo dele, a gente vai seguindo uma rota que se desenvolve em todo o século XX. Uma rota que coloca o ser humano numa perspectiva de desenvolvimento mais acelerada. Esse fenômeno é acompanhado, então, pela psicanálise, em geral, qualquer tipo de sistema analítico. Analisar o ser humano, compreendendo, então, os seus motivos e tentando, a partir daí, acelerar o processo do contato do ser humano com as suas emoções. Nesse sentido, o Jung começa, eu vou me repetir para alguns que assistiram aquela aulinha que eu dei introdutória, convidando as pessoas, né? O Jung vai seguir na rota de todas as linhas que estavam à sua época, que associavam palavras com emoções. O próprio Freud faz associação livre, que tem, então, como propósito localizar a emoção a partir, então, desse encontro, sugerir para o cliente uma catarse. E dentro dessa catarse, uma libertação das energias reprimidas a partir de uma conscientização da raiz. Eu não vou entrar em discussão sobre as questões que envolvem esse tipo de rota. Não por enquanto, até que eu consiga mostrar para vocês como o Jung vai pensando e que resultou imediatamente num rompimento com as estruturas teóricas do Freud. Ele também faz a sua associação de palavras, seguindo a rota de todos, e ele vai percebendo que na associação, exatamente como alguns faziam, na associação havia uma resposta mediante um estímulo. E essa resposta para ele vai ser diferente em termos de preocupação, em termos de destaque, do que para os demais. Então, o que significa isso? Significa que as pessoas sugeriam que se eu falasse a palavra bola, eu poderia dizer mundo, eu poderia dizer futebol, eu poderia dizer cabeça, alguma coisa que houvesse uma sintonia, uma similaridade com a palavra bola, uma ligação de algum jeito com ela, o mais rápido possível. E nessa associação de palavras, ele percebe que algumas palavras não produzem imediata sintonia. A pessoa demora para ajustar a imagem sugerida, bola, com uma sintonia com essa palavra, com uma sugestão imediata. E ele pensa, talvez seja essa a questão. Talvez a ideia não é ouvir o que a pessoa está dizendo e, a partir daquilo que ela disse, bola, futebol, eu destacar o futebol. Esse é um primeiro elemento que a gente usa, né? Aquilo que a pessoa não consegue dizer, aquilo que a pessoa acha uma dificuldade para produzir analogias com aquela cena. Tanto mais quanto mais for difícil para a pessoa produzir essa analogia, mais entende-se que ali existe um drama afetivo. Vou usar esses termos por enquanto. E aí ele passa a investigar o que será que engatilha essa imagem no indivíduo, né? Por que ele não consegue fazer imediatamente uma analogia? E essa vai ser a grande diferença diante dos demais. Então, veja, pessoal, né? Você tem uma pessoa que é
induzida a criar uma imagem, uma lembrança aqui na cabeça, né? Ou uma imagem direto, e essa lembrança dessa imagem produz uma resposta afetiva. A pessoa se irrita, a pessoa vira o rosto e não quer ver mais aquilo, ou a pessoa se silencia, ou, enfim, ela tem um nítido sentimento de afeto por aquela ideia, por aquela imagem. Vejam que, então, a pessoa tem esse registro, marca a imagem, leva para uma situação, e, a partir dessa situação, tem uma resposta fisiológica, no choro, na raiva, e, às vezes, uma resposta automática, uma ação automática. Ela se retira do ambiente ou demonstra claramente que ela não quer seguir adiante. Então, esse é um fenômeno muito comum no processo analítico, onde as pessoas enxergam em algum ponto da terapia que o analista é um problema para ela. E aí nós temos que lidar com calma diante disso. Ela disse, aqui tem um ponto grave. Eu vou citar um exemplo até dessa semana. Nas minhas aulas eu trago exemplos do cotidiano, das minhas análises, que uma cliente me diz assim, hoje eu estou sentindo, né, uma dor e uma tristeza que eu senti aos 6 anos. Olhando agora para fora, eu me lembrei que quando eu tinha 6 anos, eu olhava para fora desse mesmo jeito e pedia para minha mãe, deixe-me sair, e ela diz não. E eu pedia de novo, ela diz não e não peça mais. E então eu hoje mostro, né, que a minha mãe fez isso comigo. E veja, pessoal, a minha resposta para ela vai seguir num caminho que nós vamos desenvolver. Eu disse, não, não foi a sua mãe que fez isso. Então, essa primeira questão, ela é fundamental para mudar a rota de onde vem a dor. Porque senão nós vamos sugerir aí que a mãe causou nela um problema. E vocês vão ver que não é assim que funciona. Sim, a mãe transmitiu para ela uma leitura, se vocês estão percebendo. A mãe também viu a janela, a mãe também viu as crianças brincando lá fora, e a mãe respondeu não. Implicando em transmitir para a criança que ela foi uma resposta emocionada da própria mãe. A própria mãe viu a cena, a própria mãe disse não. A própria mãe fez isso com ela mesma, mãe. E agora a minha cliente, então, é herdeira de um enunciado, de um conflito que ela precisa entender. Minha cliente tem 60 anos hoje. Então, há 54 anos, essa cena perseguiu o cotidiano da minha cliente. E agora, quando ela marca a emoção que ela sentiu, nós podemos resgatar a base de uma estrutura. A base. O que é essa base dessa estrutura? Vamos olhar, então, um outro conceito, pessoal. O Jung entende, nessa hora, que deve ter uma relação entre o tipo de afeto observado e a imagem vista. Eu posso ser feliz, eu posso ser triste, eu posso ficar raivoso, eu posso ficar perturbado de outras maneiras, excitado, por exemplo, diante de uma imagem. E tudo isso corresponde a uma atividade desenvolvida inconscientemente no indivíduo. E inconscientemente produz uma emoção que ele descreve existente, mas que não registra claramente qual é o elemento que engatilha esse ato. Eu estou colocando tudo isso para que vocês possam ficar pensando, o que será que é isso?
como engatilhou. Como a ideia é fazer um conjunto de reuniões onde eu vou transmitindo essas inquietações, a minha estratégia sempre, eu faço isso há 27 anos, desde janeiro de 96, e eu entendi que a minha estratégia consiste não em entregar a coisa didaticamente, mas entregar os conceitos de maneira a provocar inquietações. Vocês mesmos perguntarem, sim, o que será que engatilhou? Mas o que você está sugerindo com isso? O que é que a pessoa viu que faz ela dizer não? Alguns podem dizer que a mãe sugere, a minha filha pode se machucar, a minha filha pode sofrer algum tipo de abuso, né? Seja uma criança que bate nela, seja um adulto que a toca, enfim, qualquer coisa assim. Mas eu garanto que o que vai impedi-la de deixar que a filha saia é também um recurso que ela mesma empreende sobre si. Então, a própria mãe, vejam, não precisa aí de uma associação de palavras sistemáticas para um ser humano ter uma resposta afetiva. Basta que, ao invés de eu ter, então, aqui, como eu mostrei, uma cena, a própria cena já emite uma informação e uma resposta emocional, seja uma excitação, seja uma resposta de recuo ou de avanço. E a partir daí, o Jung vai estruturando essa condução para entender o que ele chama de psicodinâmica, né? E por que psicodinâmica, que é o que eu defendo? Porque é um movimento. Qualquer coisa que se faça, veja, a pessoa vê uma imagem ou é estimulada a ver essa imagem. Você se lembra naquele dia, ou uma música que lembra-nos daquela dança amorosamente conduzida por aquela pessoa que suscitava tremores no corpo. E aí eu lembro daquela música ao ouvi-la, mas também lembro dos tremores. Meu coração pode palpitar, eu posso chorar de emoção. E todos esses eventos, chorar de emoção, o coração palpitando, ou então um cliente que lembra, não posso me lembrar disso que já fico com raiva, ninguém conversa comigo hoje. Tudo isso tem um efeito metabólico no indivíduo. E esse efeito metabólico, ele é constituído por trocas energéticas no nosso organismo. Ele não surge de maneira serena e isenta de reação. Senão eu seria indiferente. Não sendo indiferente, eu tenho uma resposta emocional carregada de ações. Ações que são desenvolvidas no nosso corpo, é só estudar o metabolismo e vocês vão ver que isso exige energia para fazê-lo. Energia que vem do alimento, que vem do sol, energia que acelera o nosso organismo de tal maneira que eu desenvolvo uma ação, inclusive a catarse, se for o caso. Nesse instante, então, pessoal, tudo isso vocês podem ler no livro Estudos Experimentais, que é um livro que eu chamo de chato, porque ele está defendendo uma tese para a faculdade e ele levanta um monte de dados. Mas existem trechos no livro em que ele vai separando uma análise das pessoas que se ofereceram como voluntárias. E tem, acho que, umas 10 análises, se eu não me engano, um pouco mais. E ali ele vai mostrando, ainda incipientemente, mas já com bastante intuição, o que seria a continuação do projeto. Como é que um ser humano, olhando para uma cena, lembrando de uma cena, não tem uma resposta suave para essa cena. Então, ele vai sugerir que esse afeto,
né, que a pessoa sentiu e que a mobiliza para dentro da imagem, ele vai chamar isso de complexo. E complexo, o Freud depois empresta esse termo, né? O termo complexo não é originário do Jung, mas é atribuído ao Jung como aquele que percebe que o sistema complexual envolve uma cena, envolve uma imagem, envolve uma resposta motora de algum tipo, e é sinalizada por um afeto que gera, então, uma tendência, como nós vemos, para ir para cima ou fugir, um afeto que vai mostrar uma tendência de registro no indivíduo de uma alegria ou de uma tristeza. E nós vamos ver, emprestando até de Spinoza, que um movimento que Spinoza chama de conatos e a gente chama de libido, vai reagir frente a esse afeto. Nesse primeiro momento, o que eu estou colocando aqui na pauta é isso. Então, eu tenho uma imagem, essa imagem produz um efeito em mim, emocional e físico, e eu quero, de alguma maneira, explicar a tristeza ou a alegria dessa imagem. Veja, a grandiosidade disso, pessoal, é o reconhecimento que há uma narrativa atrás dessa situação, né? Desse evento. Então, há uma narrativa atrás. Vocês vão ver que outras linhas, não é, vão seguir uma rota semelhante. A consciência ou a explicação de uma fala que introduz a imagem para o seu interlocutor. A minha cliente só podia imaginar a cena infantil porque, olhando para fora, ela lembrou da cena que ela viveu aos 6 anos. Mas ela podia ter vivenciado essa lembrança 1000 vezes, né? Porque ela trouxe 54 anos depois essa cena. Isso também acontece muito. Eu já tive clientes que relataram uma cena 15 anos depois. E por que não relataram logo no início ou em algum outro trecho da terapia? Por que só 15 anos depois essa cena vem à tona? Veja, essa é uma pergunta que nós vamos ter que estudar um pouco mais para respondê-la. Mas há um momento para isso, como vocês veem. Não adianta eu tentar forçar que ela lembre dessa cena, porque essa cena tem que estar engatilhada por alguma coisa. Bom, aí nós vamos para um outro ponto. Se essa cena engatilha alguma coisa, ela engatilha num determinado instante e, com certeza, vai afetar também outras coisas. O que eu quero dizer? Eu posso chegar à conclusão, por exemplo, de que o meu vizinho, torcedor por um time que eu odeio, veja, um afeto, por definição, já que torce para esse time, um inimigo. E me irrito com a presença dele. Em alguns momentos, o meu time marca um gol, eu acendo um rojão e, bum, jogo na casa dele. Ato contínuo, ele também me entende como inimigo e devolve no mesmo tipo de resposta. O que nos levaria, eventualmente, num confronto físico até. Mas vejam, o bom senso diz, não é possível que a cor de uma camiseta possa produzir em duas pessoas adultas uma resposta tão infantil. O que está por trás dessa resposta motora? Está a ideia de que torcer para aquele time é, para mim, um ato obsceno, um ato inaceitável. Veja, eu só estou montando, por enquanto, algumas cenas que têm carga afetiva,
e que, para entendermos os motivos disso, nós vamos ter que entender outras estruturas, né? Por exemplo, a consciência. Então, consciência significa o quê? As pessoas confundem consciência com racionalidade, por exemplo. Você pode, então, ter uma conversa com uma pessoa dizendo, poxa, seu vizinho torce para um outro time, é verdade, eu fiz uma besteira, que droga, mas o cara diz, sei lá, faz uma provocação, e eu digo, olha, você tem razão, mas hoje eu tenho que enfiar a mão na cara dele. Então, a razão não muda imediatamente a resposta, só a consciência vai fazê-lo. E a consciência, para mudar a resposta, precisa fazer o quê? Se acrescentar a algo. Nós sabemos que esse algo que administra o centro da consciência chama-se ego, para usar um termo aí freudiano, ou eu. Mas então, o que é o ego? As pessoas sugerem o meu ego, egocentrismo, como se o indivíduo fosse capaz de ser dono desse tal de ego, ou ser, então, influenciado por esse tal de ego com um direito lúcido de intervenção. Porque se fosse, não teríamos essas respostas afetadas por uma cena. Eu não consigo não responder à cena. Então, nós vamos dizer que essa estrutura ego, ela é uma instância. Se nós dermos nomes de ego, de persona, é tudo didático isso, mas eu gosto de colocar isso em termos funcionais. Em termos funcionais, eu vou chamar de ego aquela instância dentro de nós que registra... Oi? Alguém perguntou? Ah, tá bom. Aquela instância que registra o que eu posso fazer mediante as opções que tenho. Por que a menina, então, não saiu? Ou um outro exemplo que eu vou colocar aqui, bastante também significativo. Uma outra cliente, uma pessoa cheia de recursos econômicos, aos 50 anos, pergunta para o pai de 77 anos. Essa moça tem 2 milhões de reais numa caderneta de poupança ou num investimento próprio. Mas ela pergunta para o pai, pai, posso comprar um carro de 100 mil reais? E o pai diz, não, que bobagem! E ela não compra. Mulher casada, há 50 anos, tem a empresa dela, 2 milhões na conta. E eu pergunto, mas por que você pediu para o seu pai autorizar isso? Ah, porque senão ele ficaria bravo se eu comprasse. Veja, aqui ela não tem nenhum discernimento da idade, nem um olhar para os 2 milhões que tem na conta, e não se autoriza a comprar um carro que não faria nenhuma diferença econômica no banco dela. E ela me pergunta, mas por que eu não tenho coragem de fazer isso? Porque você, como a outra moça, não disse isso para ela, né? Eu estou aqui criando um sistema de reflexões, porque você fica sentada ainda hoje, olhando para fora e sem autorização para abrir a porta. E por que você não faz isso, então? Porque a sua estrutura de consciência, né, não permite. Nós poderíamos chamar isso de superego, por exemplo, numa estrutura mais freudiana. Mas superego, então, seria... E depois vocês vão ver que a gente tem uma leitura diferente dessa transição das energias que vêm do inconsciente para a consciência. A instância da consciência não tem esse expediente de autorização. Seria como um outro exemplo, guerra Rússia e Ucrânia, eu tenho um cliente russo, nascido na Rússia, veio para o Brasil com um ano, tem 69 anos hoje. E quando estourou a guerra, eu falei para ele, caramba, que chato, né?
uma guerra lá na sua região, eles, mas os ucranianos são os desgraçados. Eu falei, mas você já voltou para a Rússia? Não, mas eu sei que eles são os desgraçados. Eu falo, mas como você chega a essa conclusão tão veemente? Né? Porque eu sei. Veja, ele não conhece nenhum ucraniano, né? Ele nunca foi para a Ucrânia, nunca foi para a Rússia, nem fala russo. Mas ele tem uma raiva consciente de um ucraniano. Se vocês entendem, então, há uma transmissão de consciência a partir do encontro da criança com seus pais. Tão veemente nessa transmissão que o meu cliente, que nunca foi para a Europa, pelo menos não para, foi recentemente, mas para a Turquia, mas nunca foi para a Rússia, não conhece nenhum ucraniano e, como o meu vizinho torcedor de um outro time, tem uma raiva gratuita. Como entender isso, então, né, pessoal? Como entender, como eu processo uma atenção para essa dor? Porque se eu tenho uma raiva, eu tenho uma dor. Eu exploro uma imagem incutida, desenvolvida na minha direção, de tal modo que eu empresto de uma pessoa que já tem essa raiva, possivelmente também herdada, de algo que eu não conheço, mas que já tenho raiva por definição da minha consciência. Veja, a linha junguiana também se estrutura em cima de antropologia. Ou seja, todos esses fenômenos, eles começam a se desenvolver na origem da consciência, na origem da consciência humana, porque animais e até plantas têm consciência. Por que que tem consciência? Porque um animal consegue, o leão consegue enxergar a zebra e dizer, isso é o meu alimento. Claro, ele não diz isso porque eu não estudei leonês, né? Mas ele vai pensar, aquilo lá é uma zebra e eu tenho uma vontade de comer a zebra. Eu não quero, né, comer folha de boldo, eu quero comer zebra. E a imagem da zebra suscita uma resposta imediata. Então, vocês não vão ver o leão comendo salada de alface nunca. Né? Primeiro que não tem biologia para isso, né? Metabolismo para isso. E, por outro lado, né, depois que o leão ataca um bando de zebras, e as zebras saem correndo, todas histéricas, né, aquela correria toda, depois que o leão mata uma zebra, não vai ter 5 zebras, e na manhã a gente vai dar uma porrada nesse cara. Né? Vocês 4 ficam daquele lado, 3 ficam desse, e quando ele chegar, a gente enche ele de chute. Não, não vão fazer isso, porque não é da obrigação da zebra atacar, fazer complô para atacar o leão. Não cabe a ela fazer isso. Existe um pattern behavior, existe um acordo do seu sistema ecológico para que isso não seja feito. Eu não posso fugir das regras que me incluem no sistema. E como vocês vão ver, a herança desses comportamentos também não permite que o meu cliente russo diga, é verdade, né? Os ucranianos eu nem conheço. Foi ato contínuo ele responder ferozmente. Porque não cabe a ele, russo, na sua consciência, que tenha uma atitude pacífica diante de um inimigo histórico. Claro que, se vocês estão entendendo o que eu estou sugerindo, todas, então, aversões que nós temos hoje para algum tipo de tema está submetida a uma pré-configuração. E nós não somos, então, autônomos para sugerir que eu vou mudar a partir de uma disposição racional. Não se muda. Se muda quando o quê? Né? Quando se amplia a consciência. Quando aquilo que me afeta sugere que eu deveria ter, então, uma atitude diferente, desde que essa atitude esteja autorizada na consciência à disposição do ego. Senão, ele não faz.
senão ele não vai conseguir realizar isso. E a partir daí, pessoal, como vocês estão, pelo menos, me ouvindo, né? A minha atitude frente a um cliente é estudar o que ele faz, entender quais são as consequências do que ele faz e como ele faz, né? Como ele reage diante da cena que ele vê e que ele é impotente para evitar que a cena aconteça. Por exemplo, se viciar em álcool, em drogas, ou em cigarro, ou em pornografia, ou usar qualquer outro vício como uma obsessão por controle, por manter o meu ambiente familiar organizado, ou, sei lá, pessoas que fazem mais um curso, e mais um curso, e mais um curso, nunca estão prontas, porque ainda falta mais um curso. O que será que isso quer dizer? Ou a minha cliente que não pode comprar um carro de 100 mil, ou o pai dela, bilionário, não é nem milionário, é bilionário, que se sente culpado por ir num restaurante que ele vai gastar R$ 1.000. Então ele diz, não, vamos naquele restaurantezinho ali, mais discreto. Você vai dizer, para economizar, só falta você dizer isso. Porque tem culpa, né, de ter dinheiro. Isso não é anormal. Vocês não imaginam quantas pessoas se sentem culpadas de ter dinheiro e não poder gastar. De onde vem essa culpa? O que quer dizer esse sintoma? Porque aí nós vamos ver que tudo isso que eu estou relatando são sintomas. Eu estou te avisando que, diante daquilo que você me estimula a ver, eu tenho uma resposta afetiva. Não entendo a raiz dessa resposta. Eu sei que ela me toma e, em algum momento, eu descubro que, por mais que eu queira que ela não exista, ela continua existindo. E a terapia, então, vai sendo conduzida nesse debate sistemático. O que é que a gente pode suspeitar, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos uma imagem. Aí eu vou trazer um outro elemento. Nós temos uma imagem que suscita em nós uma resposta afetivo-motora, ou psicodinâmica, que é o nome mais bonito. Essa imagem é desconhecida na sua razão para mim. Eu simplesmente faço. O leão não pergunta para Deus, Deus, peraí, qual é o seu problema, né? Você me coloca aqui na savana um calor infernal, eu fico espantando mosca, durmo 20 horas por dia, vidinha safada de ruim, e você não me explica por que eu faço isso. E Deus diz para ele, olha, meu querido, é que você tem que comer a zebra. Se você não comer a zebra, vai danar tudo. A zebra come toda a grama, depois a zebra morre porque comeu toda a grama, os outros animais que vivem da grama ou da zebra também morrem, e você tem que equacionar isso. Veja que essa é uma invenção, essa conversa, que o leão não vai conversar. Mas o ser humano pergunta, por que é que eu tenho essa vida desse jeito? Bom, agora sim, agora para o ser humano, eu posso tentar acrescentar a ele uma ampliação da sua capacidade de ver o mundo, porque ele precisa ampliar. No mundo mais estreito, que ele usa como ego para achar opções de ação, essa ação que nós estamos sugerindo não existe. Simplesmente não sai. Eu não sei, né, nesse instante, quantos de vocês atendem pessoas, mas os que o fazem vão ver isso sistematicamente. Pessoas que não respondem imediatamente à terapia numa ação que modifica o seu sistema. Eu encontro uma companhia desagradável, sistematicamente. Parece, né, que eu tenho um poder mutante de atrair gente chata.
E a gente fala, mas talvez, se você atrai tanta gente chata, o seu critério de gente não chata deve ser muito pequeno. E você insinua para essa pessoa, né, na sua grande maioria, que ela é chata de algum jeito. Lembro um cliente que ele achava que a namorada dele fazia sexo oral no chefe dela, e quando ele ia buscá-la no trabalho, ele não a beijava. Ele dizia, aqui, ó, que eu vou beijá-la. E ela ficava brava, porque ela sentia que o cara está mal-humorado comigo, não sei por quê. E aí, claro, um cara mala sem alça como esse, ela cai fora e ele diz para mim, tá vendo? Eu sabia que ela tinha outra. Eu falei, meu, você é um puta cara chato. Você fica com a sua fantasia na sua cabeça, imaginando uma coisa que ela pode estar fazendo, se você disser, mas ela não pode estar fazendo. Eu falo, é uma das possibilidades, sim, mas você não sabe disso, e a sua imaginação provoca uma resposta motora e psicológica. Você não a beija. E não tem nenhuma resposta, ainda fica de mau humor. Veja, essa cena, né, ela se repete das mais variadas formas no nosso dia a dia. E é difícil, porque se fosse racional, você poderia dizer para essa pessoa o absurdo da leitura fantasiosa da realidade. Mas ele não entende o ser humano. Esse ser humano em particular, e todos nós. Não pensa que nós estamos imunes, né? Ninguém de nós aqui tem uma realidade em si. Todos nós continuamos imaginando o que é, né? Todos nós operamos em cima de um imaginário que não consegue passar para uma realidade indiferente, porque senão não evoluiríamos, pessoal. Porque temos que ficar cansados daquilo que imagino, herdados de uma situação anterior, para prosseguir evolutivamente. Isso só é possível, né, se eu ampliar a minha consciência. Bom, então veja o que nós temos, né? Nós temos para o Jung um centro que administra a consciência, o ego, que em si já é um complexo, que em si já tem uma carga funcional. De algum jeito, nós vamos chamar de complexo aquele conjunto de respostas, tanto emocionais como ativas do indivíduo. Nós vamos chamar isso de um complexo porque toma o indivíduo, afeta o seu discernimento de realidade. Mas aí vem a coisa mais legal, que eu entendo. Como o próprio Jung olha para essa situação e chega a pensar naquilo que ele pensou. Como ele chega nisso? Como nós mesmos, então, podemos olhar para uma situação dessas e empreender uma ação na direção disso? Veja, agora há pouco eu disse, todos nós temos um mundo que só nós vemos, ninguém vê igual. Podemos comungar de um valor comum? Sim. Podemos gostar, sei lá, de macarronada. Eu adoro. Podemos gostar disso, mas alguém pode dizer, nem ferrando, macarronada, para mim, não dá. Tem gente que não gosta nem de camarão, é absurdo isso. Ou tem gente, como eu sempre falo, que põe ketchup na pizza. Coisa hedionda, diz o meu pai italiano. Não faça isso que você ofende a sua natureza italiana. Veja, então todos nós temos uma leitura subjetiva da realidade. E chamamos aí de realidade aquilo que compreendemos na extensão do nosso olhar como algo materializado. Mas todos nós vamos afetar esse materializado com a nossa subjetividade. Bom, então supõe-se que a mesma cena vai produzir em nós todos uma resposta diferente.
Eu posso ver uma pessoa sendo atropelada, por exemplo, e ficar indiferente, olhando curioso. Alguém já sai correndo e diz: ninguém mexe no ferido. O outro já anotou a placa do carro, já chamaram o SAMU, gente chora, gente vira o rosto. A mesma cena produz um monte de respostas afetivas, movidas, não é, por complexos. Bom, então nós estamos atrelando, veja bem, nós estamos atrelando o complexo a uma relação de importância diante de uma imagem, importância de 0 a 100. Eu posso dar uma importância a 100, eu posso dar nenhuma importância, sou indiferente. Portanto, se o complexo nos prende, ou se a carga afetiva nos prende a uma situação, devemos entender que essa situação produz, por sua vez, emoções próprias. Né, Bruma? A pessoa é casada com aquele cara que dorme no sofá assistindo o jogo do Pinhalzinho do Oeste contra a Saramanda do Sul. Né? Tá lá roncando e você, no meu tempo, né, eu assisti muito isso, você muda o canal e a pessoa acorda dizendo: eu estou assistindo. E aí você fala: tá bom. Né, e a pessoa pergunta: isso é do meu tempo, pessoal. Né? Vocês são uma molecada, mas no meu tempo era assim. As pessoas, numa melancolia infinita, só faziam esse tipo de situação. A mulher reclamando que o marido dormia no sofá, o marido reclamando que ela reclama, e ninguém se mexia. Veja, existe então aí uma carga complexual prendendo essas pessoas para que elas reclamem desse jeito, transmitam essa informação para os seus filhos. Então, há uma herança aí que não é simplesmente genética, mas é uma herança emocional. Tá vendo, seu pai? Coisa traste que eu fui arrumar. Eu devia ter casado com o Zé. Esse sim. E aí a mãe fala: se você for o Zé, vão gostar de você. Se você for o seu pai, você está lascado. Mas como a criança aprende com os pais qual é a ordem dos fatores, quando ela vê, ela já virou o pai dela, ou a mãe. E não é porque, pessoal, veja o que eu estou defendendo para vocês, não é porque isso é uma herança transmitida traumaticamente. É porque a pessoa tem na sua estrutura consciente respostas à disposição do ego que não tem uma outra saída. Eu não consigo sair dali. Eu não consigo empurrar-me para fora de uma circunstância extremamente oprimente, ou pelo menos deprimente. Essa circunstância apresenta-se em todos os nossos clientes, em menor ou maior grau. Quando eu digo menor, não é um menor tão menor que não é angustiante. Porque tem que angustiar quem está numa situação dessa. A própria consciência que estou nessa situação sugere, então, que eu devo procurar uma saída para isso. Nesse momento, não é que o próprio Jung e nós, como analistas, olhamos por uma pessoa, ele também percebe, então, como montar essa saída? O que é funcional para a gente constituir um caminho para essa saída? Numa análise mais imediata, como a consciência pode ser ampliada? Veja, se vocês estão entendendo, quando a consciência se amplia, as opções que o ego tem para uma nova ação se instalam. Agora eu posso fazer isso. Sem esse procedimento, eu vivo, né, como naquele filme Feitiço do Tempo, eu vivo o meu dia sempre como foi ontem. Eu acordo e durmo no mesmo dia. Todos os dias. Eu posso trocar de roupa,
como o personagem do Bill Murray, eu posso trocar de roupa, conversar, aprender a tocar piano, roubar o banco, mas nada disso produz vida, né? Nada disso produz um leitmotiv. Eu sinto que a minha vida ficou sem graça. Esse ponto aqui, pessoal, nos leva a pensar em várias coisas, eu espero. Nos leva a pensar, então, como a vida se montou? Como eu enxergo, de alguma maneira, que a minha vida ficou sem graça? De novo, a gente recorre ao Spinoza, que vai dizer que se você está triste, você vive em servidão. E o que ele chama de servidão é o que eu estou dizendo. Você serve a um sistema que já não tem mais vida, que já não estimula você a acreditar que você vai ser feliz em algum lugar. E aí você vê, em muitos lugares, que a vida é assim mesmo. A gente Deus quer assim, é assim que nós funcionamos e vamos tocando assim até o final. Mas se fosse, né, desse jeito, então nosso trabalho não existiria. Porque a ousadia aqui é de colocar a psicanálise, ou a psicologia, ou a psicoterapia, ou a terapia, ou seja, encontro de duas pessoas onde uma tem a intenção de decifrar a sua própria angústia colocada na angústia do outro. Vocês vão ver que esse fenômeno não acontece só na psicanálise, na psicologia, na terapia. Acontece na botânica, acontece na engenharia, acontece na medicina, até na arte. Um ser humano que se dispõe, né, que tem à sua frente, então, uma cena, e ele sente vontade de se envolver com essa cena. Quando então eu estou sugerindo isso, na origem da consciência, né, deve ter um primeiro elemento que se mostra para o ser humano. Stanley Kubrick coloca esse primeiro elemento no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vocês assistem o início do filme e tem lá um primata, cabisbaixo, no meio de um monte de esqueletos, e a gente fica lá olhando aquela cena, aquele primata olhando para os ossos, e um osso chama a atenção dele, ele desvia o olhar, mas ele olha de novo para aquele osso, segura na mão, é um fêmur de uma anta, e ele olha para aquilo, olha para o crânio da anta e tem uma ideia. Senta aquele fêmur na cabeça, no crânio da anta, estraçalhando aquele crânio, e aí ele entende o que ele descobriu. Ato contínuo, ele desce da montanha onde ele está e assenta na cabeça do inimigo. Pum! Veja, e a gente entende que ele estava na mesma situação que eu estou descrevendo em geral. Numa angústia de uma vida sem graça, possivelmente perdendo o espaço de uma poça d'água fundamental, e vai morrer. E diante disso, a consciência se amplia, na medida em que ele acha um fêmur e entendeu, agora eu tenho uma arma, e senta na cabeça do outro. Eu também, né, discorro nessa linha quando a gente imagina o primeiro ser humano nômade, caçador-coletor, angustiado que a comida às vezes conduzia à morte muito dos seus parceiros por fome. E em algum momento ele pensou, nossa, que tivesse um lugar, claro que ele não pensou, pessoal. Um primata e um ser humano naquela altura não tinha recursos nem de estruturação significativa, né, de linguagem, de semântica, nada disso. Mas ele tinha angústia em si.
Como o meu cachorro, que se ficar sem comer, ele late, se mexe pela casa, raspa na minha perna. A minha cachorrinha não raspa, ela balança as orelhinhas. Ela fica balançando as orelhinhas até eu olhar para ela. Aí quando eu olho para minha cachorrinha, ela já sai correndo para a cozinha e eu falo, tá bom, vai, vamos lá. Mas ela sente fome e descobriu um jeito que se tornou consciente. Ela, se eu abanar a orelha, eu já fiquei agora adestrado, né? Eu já levanto e ela já me comanda. Mas aquele homem antigo, também aquele ser humano antigo, né? Hominídeo, por isso homem, mas vamos por ser humano antigo para os tempos, aquele ser humano antigo, então, se depara com isso, com uma angústia, e de repente, né? Eu uso sempre a mandioca, mas podia ser o milho, podia ser o trigo, mas ele olha para aquele pé de mandioca, dá uma olhadinha assim e vai embora, né? Pisca um olhar inteligente para aquilo, só pisca, mas fecha. E por que vai fechar? Eu já estou desdobrando aqui, pessoal, para que esse nosso, eu chamo de módulo, esse conjunto de aulas, esse conjunto de encontros em que eu tento apresentar para vocês, não é, essa psicodinâmica que se trata da ampliação da consciência e como a gente vai ver que ela tem um dinamismo para ser ampliado, né? É preciso, como todos vocês sabem, que eu tenha um estresse para apresentar, para me apresentar para uma mudança de consciência. Se o meu mundo está todo ok, eu não tenho a necessidade. Tudo o que eu penso está funcionando. Todas as coisas que eu estou fazendo estão de acordo, né? Já me perguntaram, mas então uma pessoa lá do campo simples, ela é feliz? Eu falo, né? Porque se ele não está reclamando, se ele acorda às 5 da manhã, vai cultivar a sua terra, 3h30, está tomando uma pinga com os amigos no bar, vai dormir às 7 da manhã, ele faz isso sem ser afetado, ele está feliz. Esse é o destino dele. Não tem por que ampliar a consciência. Mas quando o ser humano se depara com uma crise em andamento, ele precisa, né, transpor esse enunciado. Alguém perguntou? Não. Ele precisa transpor esse enunciado. E é assim que o primeiro ser humano olhou para um pé de mandioca e falou, estranho. Quer dizer, ele pensou ou sentiu, aquilo fez alguma coisa dentro de mim. Que não é diferente, não é, pessoal? Assim, só para fazer um adendo, de você ir para uma balada e de repente tem alguém ali que você sente a mesma coisinha, assim, de nossa, o que será que me chamou a atenção? Pode ser uma roubada com o tempo, né? Mas, via de regra, as pessoas acabam se casando com aquela pessoa que fez um trimelique. E ninguém vai conseguir responder que eu tenho algum critério específico. Ah, ele era bonitão. Ah, ela tinha sobrancelhas. O fato é que essa emoção, como todos nós sabemos, o amor não tem olhos, né, para ver defeitos. E, de novo, faz parte de um sistema evolutivo. Como o primeiro indivíduo que olhou para o pé de mandioca pela primeira vez. E, claro, pessoal, se vocês entendem, né, se vocês olham a história, vocês vão ver que a Revolução Agrícola ela não acontece num lugar só no planeta, como se só existisse mandioca sendo vendida ou trocada, né, porque não dava para vender, mas trocada pelo planeta inteiro. Havia uma situação específica. O planeta Terra tinha saído de uma era glacial e as temperaturas subiram, produzindo uma fartura e uma diversidade de grãos muito grande. Por 1000 anos, alguma coisa aconteceu nesse planeta para produzir essa variação de grãos.
E quando esses grãos surgem, eles surgem diferenciados em todo o planeta. E aí vários povos foram descobrindo as mais variadas formas de domesticar, né, a vida vegetal. E logo depois, claro, também domesticaram os animais e os assentamentos começaram a produzir a nossa sociedade. E tecnicamente, se nós seguirmos um pouco a ideia freudiana da transmissão do instinto, né, das forças instintivas para dentro do ser humano, e com isso ela é transformada e produz cultura, nós vamos ver isso exatamente assim lá atrás. Eu saio do nomadismo, eu saio de uma vida errante e acabo me instalando num assentamento. O Harari, no livro Sapiens dele, ele diz que a vida do ser humano nômade era muito melhor do que a nossa. Eu falo, bom, é tudo muito relativo isso. Não sei. Eu sei que a vida dele era mais simples, porque não tinha, veja, pessoal, porque não tinha uma ampliação da consciência para acrescentar atividades que ele não precisava desenvolver antes. A consciência se ampliou e agora o coitado do indivíduo tinha que arar o campo, plantar a mandioca. Vocês já viram, alguém já viu, ainda hoje, né, tem um vídeo na internet de como índias ou ah, ah, descendentes nativos, né, ainda colhem mandioca na Amazônia. Aquilo é um absurdo, né? Aquelas mulheres andando de madrugada, arrancando com a mão, pondo na cabeça, depois todo mundo ralando numa grande oca, mandioca, aí põe para ferver num grande, né, num grande caldeirão, e elas passam um mês fazendo aquilo. Então eu concordo com o Harari que depois ficou pior, porque ao menos eu andava, mas agora, depois da mandioca, veja, eu sou obrigado, olhando para a mandioca, a fazer algo com ela. E esse algo que eu vou fazer, pessoal, não é um atributo que eu invento, né? Não é algo que eu penso, é algo que se instala em mim, uma dedicação àquele objeto, tirando dele algo que ele me oferece. Quando eu digo, então, agora há pouco, que todos nós olhamos para a mesma cena de maneira diferente, estamos subentendendo que cada um de nós, então, tem uma ideia do que fazer com aquela cena. E as profissões foram surgindo ao longo da história, alavancadas por uma cena, né, que criou uma condição para ela se ampliar, aquela cena. Quer dizer, eu estava discutindo isso numa outra aula, que eu vi um camarada que pegou mandioca, aí cozinhou a mandioca, socou a mandioca, fez um bolinho de mandioca, pôs queijo dentro, enrolou com bacon e pôs na churrasqueira. Aí você vê que como a mandioca evoluiu. Um cara tem uma ideia de pôr tudo isso, né, na churrasqueira. Veja, pessoal, entendam que vocês vão dizer, mas um monte de gente teve essa ideia. Sim, mas teve um que teve a primeira vez. Não é possível que 10 tiveram a mesma ideia aqui ou ali. Mas um teve. É assim que eu estou dizendo que nós podemos olhar para aquelas mandiocas 100 vezes e eu comê-la, né, do jeito que sempre me ensinaram a comer, mas alguém fala, não é possível. E é isso que nós estamos também sugerindo aqui, que o nosso trabalho, né, nós não produzimos mudanças de comer mandioca, mas nós olhamos para um ser humano e cada um de nós aqui tem uma leitura própria para o mesmo ser humano.
E a nossa tendência é estarmos motivados para olhar esse ser humano de tal modo que esse olhar nos estimule a pôr queijo e bacon numa churrasqueira. Ou seja, eu descubro algo novo. Eu aprendo com ele como ele pensa, eu fico instigado, né? Quando eu penso nesses encontros, que dá para chamar de curso, mas eu prefiro dizer que eu mostro o que eu sei, e aqueles que se encantarem, aqueles que pegarem, ou pegarem o gancho, ou pegarem o estímulo, vão sair atrás de ver como eu posso fazer com que coisas que estavam dentro da Terra venham à superfície. É assim que a humanidade evolui. Nós estamos diante de alguém e nos procura para dizer, você sabe como resolver isso? Eu vou dizer, ó, saber eu não sei, mas eu tenho um mapa aqui e você me ensina aqueles aspectos desse mapa que estão obscurecidos, que eu não entendo. Mas eu tenho que olhar, né, lentamente para o indivíduo, até aprender como ele está dizendo algo. Bom, vocês devem suspeitar, pessoal, que se esse é o nosso trabalho, vamos imaginar quantas pessoas deveriam fazer isso com outras pessoas no planeta, né? Principalmente mães, por exemplo. Porque eu discuto, eu não atendo crianças, né? Mas eu tenho umas 15 crianças que eu atendo por tabela. Essa semana mesmo eu atendi uma menina de 9 anos. E porque a mãe foi lá, fez uma discussão na escola, a inspetora chamou a mãe, que a filha dela estava chorando. Aí eu falei com ela, com a filha da minha cliente, e ela falou, não, eu só tinha perdido uma partida de basquete, eu sou a mais alta do time, errei 5 cestas seguidas e perdemos. Aí eu estava arrasada. E aí ela diz assim, aí vem aquela demente da inspetora, menina de 9 anos, me encheu o saco que eu queria chorar em paz. E ainda liga para minha mãe, que vem lá e faz um forrobodó. E aí eu falei, você tem razão. O seu choro é justificado e as pessoas exageraram em colocar você dentro de uma emoção que você não tinha. Mas eu falei, né, a mãe me perguntou o que que ela tem. Eu falei, raiva. Ela tem raiva. Né? Raiva porque ela virou veículo, né, de uma situação que não é o que ela entendia que devia ser. E se você não ouviu o que ela está dizendo, eu só estava ali jogando um basquetinho. Né? Por que exagerar nisso? E é assim que eu discuto com as mães. Entendam que o que nós estamos discutindo com o ser humano é que ele precisa olhar para dentro de si, investigar as suas certezas, e passar, então, para a mesma situação estressante de um homem antigo que precisava de uma solução para um problema. Mas se eu achar que eu não tenho um problema, então eu vou jogar fogos na orelha do meu vizinho. Veja então, pessoal, que o Jung aí vai qualificando, tudo isso que eu estou colocando vai produzindo no Jung uma série de perguntas que eu estou transmitindo para vocês. Por que, então, um determinado objeto produz emoções diferentes em tantas pessoas? Por que o objeto não poderia ser único para todas? O que isso quer dizer? Como, então, processar, diante do mesmo objeto, né, um desenvolvimento técnico que, pela própria definição de subjetividade, não pode ser um procedimento que sirva para todos. E por isso, então,
A psicologia não é vista como ciência, porque você não consegue dizer, se você fizer isso com 100 pessoas e todas vão espirrar daqui 5 minutos. Não, não dá para fazer isso. Então, eu não posso prever, portanto, não é ciência. Né? Mas o Jung diz, não, isso eu não posso prever, porque cada uma é uma. Mas deve ter um jeito de eu escutar e separar uma da outra dentro de mim. Porque senão eu vou vê-la sempre do mesmo jeito. Esse é um salto importante. Quando eu vejo o próprio Jung desenvolvendo a associação de palavras, eu vejo uma pessoa que já tinha uma disposição de ampliar a sua consciência de tal maneira em que a consciência daquilo que vejo à minha frente ganha um espaço para crescer dentro da minha consciência. Seria a mesma coisa, pessoal, de você pegar um animal, um cachorro, por exemplo, e alguns cachorros sabem. Eu tenho um vídeo que de vez em quando eu assisto de um camarada que pratica Pak-Tur, né? E o cachorro dele também o faz, um Border Collie. E o cachorro dá volta assim no próprio eixo do corpo, e pula virando. O cachorro, na vida selvagem, nunca saberia que ele sabia fazer isso. Mas no encontro com um ser humano, ele agora descobriu, como a minha cachorrinha. Ela balança as orelhas, ela é uma bacezinha, ela balança as orelhas, faz um barulhão, e ela descobriu que se ela balançar as orelhas, eu olho. E ela não precisa fazer mais nada, é só balançar as orelhas. Ela late às vezes se eu demorar muito. E aí ela não para até eu dar o que ela pede. Mas entendo que é assim, um ser humano olha e decide ou suspeita que pode ampliar uma troca com uma outra pessoa, no caso o cachorro, o vizinho, de maneira em que os dois têm uma vantagem, desde que, claro, eu sacrifique a minha certeza. Desde que eu coloque, então, à minha frente alguém que eu suspeito pode me surpreender. E a partir daí, a partir dessa cena, pessoal, eu lido com os meus clientes. Por princípio, eles podem me surpreender. Eu nunca acho que eles não têm nada a me oferecer. Eu sempre fico esperando alguma coisa que pode surgir, mesmo que eles não acreditem. Eu já tinha uma cliente, já tive, não era minha cliente até hoje, né? Mas um dia ela falou para mim: "Você é meu problema". Eu falei: "Mas o que eu fiz? Você faz eu acreditar que eu sou alguma coisa? Eu sou uma merda mesmo. Eu só me frustro com a sua sugestão". Eu falei: "Olha, mas eu não vou desistir de apostar em você. Sinto muito, mas é assim que eu penso. Se você vai desistir, aí é seu problema". Mas não é o caso, né? Ela não desistiu e ela é uma cliente ainda muito rica em termos de considerações. Eh, eu não me baseio, pessoal, em otimismo, né? Eu estou aqui discutindo uma parte inicial da teoria do Jung, que vocês vão descobrir, eu espero, que ela vai tendo uma sequência. Ele vai fazendo essas perguntas que eu estou jogando, ele vai fazendo esse tipo de inquietação que eu estou dividindo com vocês. E ele vai pensando, então, como esse potencial sai, por que ele não sai, por que ele demora, ou por que uma pessoa faz isso, qualquer coisa que uma pessoa faça. Eu sei que é meio polêmico, mas nós temos que, a minha proposta é estudar o ser humano e as suas ações, não como se ele tivesse uma índole em si,
mas como se ele fosse submetido a uma consciência estreita, cuja solução para um problema implica na ideia de dar um tiro no meu vizinho. Eu não tenho diálogo embutido, eu não tenho uma outra negociação, eu uso de um recurso movido pela raiva instintiva. O macho alfa, se o cachorrinho ou o lobo beta for comer a minha comida, nós vamos ter que brigar, ou eu mato ele, ou ele fica no lugar dele. E o ser humano também herda esses comportamentos, de uma resposta instintiva, que nós podemos chamar de tirania, por exemplo. Mas é um recurso, na minha visão, legítimo, só que ele tem uma, vamos dizer, instintividade muito forte, uma resposta sem reflexão. Se eu aprender a refletir, se eu aumentar a minha consciência, eu posso olhar para a mesma cena e produzir uma ação diferente daquela que eu tinha. A gente assiste isso, por exemplo, num filme bonitinho, Duas Vidas, com Bruce Willis, né, agora em fase terminal, em que ele, né, o filme mostra como ele é atormentado por uma experiência. Os americanos têm uma linha mais comportamental, né, e tem que ter um trauma. E no filme, sim, ele tem um trauma, mas quando ele vai revisitando os dramas dele, ele se torna uma pessoa muito diferente, do que ele era. Homem de Família, com Nicolas Cage, também é uma história semelhante, né, que as pessoas vão revendo através de uma regressão, né, de um sistema de regressão, aquilo que elas fizeram e podem, então, se conscientizar, se arrepender, não no sentido de, né, eu fiz errado, mas no sentido de não pender, arrepender, né, não pender para aquele tipo de comportamento de novo. Eu agora tenho uma consciência diferente. É como, por exemplo, pessoal, você descobre que jogar papel no chão entope o bueiro, enfim, blá, blá, blá. Aí eu tenho consciência disso, como um pastel na feira e ponho o papel no cesto. Ou ponho no bolso, se não tiver cesto, e jogo no lixo de casa. As pessoas vão dizer, ah, mas a rua estava imunda, né? Eu já tinha papel jogado lá de monte. Mas eu não consigo. Não, eu sei que a rua está suja, aquele pedacinho de papel não vai mudar nada, mas eu não consigo. Eu simplesmente tenho que jogar no lixo. É como aquela história também que já percorreu as mídias, do brasileiro que vê que na Holanda tem um corredor no metrô que as pessoas podem passar sem pagar. E ele pergunta, mas por que aquilo? Ah, porque às vezes a pessoa esqueceu o dinheiro em casa, às vezes não tem o dinheiro e precisa ir visitar alguém ou precisa ir no banco, e ela passa por ali. E ele pergunta, e as pessoas que têm dinheiro não passam por ali para aproveitar? E a moça diz, por que ela faria isso? É, porque para eles isso não tem sentido, né? Por que eu vou enganar o sistema? É bom, é brasileiro, infelizmente ainda, né, querendo guardar aí uns trocadinhos, ou esconder, né, o vale dos ônibus na Itália, coisas desse tipo. Mas entendo que consciência não é um ato que você faz obrigatoriamente, ele simplesmente amplia as suas ações e você já não faz mais aquilo. O que nós defendemos é a ampliação da consciência do indivíduo, que vai, por sua vez, aumentar a quantidade de opções que o indivíduo tem. Porque, vejam, se uma única ideia acrescentada na consciência de um indivíduo faz com que ele apresente uma
sugestão para a sociedade humana, outras pessoas vão emprestar da mesma ideia 5 sugestões diferentes. Eu tinha uma visão, e agora, conforme a minha ideia, é o que eu estou sugerindo aqui, eu aprendi essas coisas atendendo, e estudando tudo isso, e apresento para vocês o que eu sei. E cada um de vocês é vetor, é veículo, de uma ampliação disso, porque cada um de vocês vai ter mais tempo, vai usar essa ferramenta e vai aprender novas ferramentas. E eu digo nessa aula que eu sempre digo. E aí vocês vão ver que o que eu falei estava errado. Mas está certo hoje, porque vai estar errado quando alguém dizer aqui, ó, aqui, quando ele fazia isso, ele podia ter feito isso. Eu não podia, né? Porque eu só posso fazer isso. Alguém pega isso e diz, se eu olhar melhor, se eu ampliar isso, eu posso fazer aquilo que ele não viu. Eu posso ensinar o meu filho de um jeito que eu não fui ensinado. E aí meu filho agora é portador de uma consciência melhor do que a minha, porque a dele ainda vai se ampliar de novo. E assim por diante, pessoal. Então a gente, na minha visão, tem que ter esse olhar gratificante de aprender com o cliente. Por que ele fez isso? Onde ele quis chegar com isso? Tudo isso faz parte desse primeiro conjunto de perguntas e de inquietações que o Jung tem ao se deparar com um ser humano que responde afetivamente para uma cena e que, quando ele ajuda esse ser humano a decifrar a natureza da resposta afetiva, aquilo que antes era uma tristeza, espinosamente falando, agora se torna uma alegria. Eu descobrir um fenômeno mais eficaz do que aquele. Eu consigo viver uma realidade mais simplificada. Mas simplificada é o quê, então, simplificar a minha realidade? É usar o meu tempo para produzir um resultado mais rápido do que eu produzia quando eu pensava daquele jeito. E o Jung também faz parte desse módulo que é ego e consciência, decifrar a natureza do ego, a instalação dele na espécie humana, na instância humana da vida. Como a consciência se amplia, que tipo de embate o ser humano percebe em si entre o id e o superego, para usar a terminologia freudiana, porque o id que eu estou usando aqui não é o id freudiano, é só esse elemento que representa as forças do inconsciente. E contrária a uma ideia de alguns, que o inconsciente, que esse id só quer prazer, não. O que ele quer, na forma de um princípio de prazer aí, é melhorar a vida do indivíduo. Então não é um prazer egocêntrico na mesma estrutura. Eu não quero um prazer como se eu quisesse ficar deitado na minha cama e gente me abanando e trazendo comida na boca. Eu quero o prazer de ter visto um mundo maior do que o que eu via, porque isso tem que ser gratificado na forma de um encantamento, de um deslumbramento. E assim, né, quando eu me deslumbro com uma nova vida, eu tenho uma emoção que registra, e isso não dá, eu sempre falo para alguns clientes, para todos, na verdade, que é uma coisa que eu não vou conseguir fazer no lugar dele. Quando a consciência se amplia, ela registra isso emocionalmente, afetivamente.
Eu fico feliz gratuitamente. É que todos esses elementos, pessoal, quando eu falo gratuitamente, quando eu falo das energias, quando eu falo de uma vida mais simples e, ao mesmo tempo, mais complicada, porque se aumenta a minha consciência, eu compreendo um mundo que eu não vi, ele era estreito, ficou maior. Isso exige do ser humano que ele tenha uma capacidade de montar um quebra-cabeça mais difícil do que o quebra-cabeça que me deram. Porque, entendam, se vocês estão entendendo o que eu estou mostrando hoje na aula, pessoal, é que eu tenho uma mente cuja solução era, por exemplo, matar. Matar é fácil, eu vou lá e mato e acabou. Mas achar um jeito, né, de compartilhar a realidade com o outro, eu preciso de um monte de elementos para entender por que eu faria isso. Por que eu vou permitir que o outro... Quando eu tinha uns 12, 13 anos, e eu via aqueles filmes em que bárbaros desciam, né, pessoal, isso é década de 70, né? Então desciam aqueles caras, davam um cacete no pessoal do vale, roubavam, matavam. E eu falava, poxa, mas os caras também têm um monte de comida naquele silo, né? Por que que eles não negociam com os caras da montanha? Né? Tem que... Mas só com a psicanálise, ou com a terapia, com a psicologia, eu fui aprender que não podia ser assim, porque não havia o expediente da negociação. O que guardava a comida não queria dividir, o que saqueava não queria negociar também. Então, essa resposta instintiva, cruel, a mesma, né, do jacaré que come o filhotinho recém-nascido da capivara, passou na frente dele e nhaque. O jacaré não está pensando se a capivara sofre, se não sofre. E ele não é cruel, nem do mal. Ele só é instintivo. Passou, né, é meu. E o ser humano também. Ele entende que se aquilo está ali, é meu. Por que não? E se o outro, então, não quer me dar, eu como ele também. Quer dizer, eu mato. Vocês vão ver que esse recurso, infelizmente, ainda é muito usado, sem ter nenhuma conotação, direitos humanos ou social exatamente, mas ao contrário, né? Com uma visão que insinua que a melhoria das coisas se passa no sacrifício das minhas comorbidades e comodidades. E que vai ficar melhor se eu negociar com o outro. É, é, veja, parece então que eu estou sugerindo um mundo utópico e tudo mais, mas não. O sistema que eu apresento, ele foi sendo estudado né, e praticado durante anos por muita gente. E nós temos um mapa hoje que ele é ainda incipiente, mas tem uma ordenação, a gente consegue ver coerência, sistema na coisa. Como eu disse, né, nessas histórias caseiras, dessas histórias matrimoniais, conjugais, de qualquer tipo, o conflito não é entre dois seres humanos, mas o conflito é entre o jeito que um vê e encaixa o outro dentro do meu jeito e vice-versa. A luta entre eu e meu vizinho do time contrário também é a luta dos cônjuges, dos pais e filhos, de quem tem recursos e de quem não tem. São recursos, né? São atitudes que não têm diálogo, não têm uma premissa, né, de cooperação. E sim, eu vi essa semana uma pessoa escrevendo, o que eu acho uma bobagem,
que a tirania é um recurso natural, né? Só na sua cabeça. Na minha, não. Na minha, a tirania é um sistema antigo e algum dia vai ser extinto. Extinto, né? Não é instinto, é extinto. Porque não é natural, nem nos animais há uma tirania. Há uma lei, né? E essa lei nos animais é para preservar o aperfeiçoamento da espécie. O macho alfa não é tirano. Ele é o melhor, ele tem que comer mais, ele tem que comer primeiro. Isso faz dele, então, uma espécie que precisa ser privilegiada porque é o melhor do grupo. A base da tirania, sim, é a base desse instinto, que ainda segue essa rota. Eu sou o melhor, portanto, eu posso comer melhor do que os outros, ter mais condições do que os outros, porque os outros são beta. E na espécie humana, esses instintos que, se vocês lerem lá o Adler, o instinto de poder é instinto. Ele não é, para a espécie humana, natural. O natural é que a natureza, como diz o nome, natural, siga o que nós vamos chamar aí de um gradiente evolutivo, um gradiente. Isso é natural. Então, eu vou dizer que é natural evoluir para uma espécie de cooperação. Na brincadeira do leão que eu sugeri aqui, o leão coopera. Não é confortável para o leão ser o leão, mas ele tem que fazer a parte dele para que a zebra faça dela, para que o gafanhoto ou a taturana, cada um faça a sua parte. Então, sugerir, né, que isso invoque uma ação cruel, como se for assim, é um desvio, né, da, 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 da sugestão humana para o futuro. Porque, veja, eu estava discutindo hoje de manhã que essa semana um cliente que vinha querendo se separar da esposa, essa semana não, já faz algum tempo, mas essa semana a gente evoluiu. Aí ele me diz numa sessão, mandei pintar a minha casa, comprei um cachorro. Eu falei, nossa, que atitudes foram essas agora? De onde você tirou isso? Ele diz, tive vontade. Mas você estava pensando em se separar, vender a casa para dividir? Ele diz, eu sei, mas alguma coisa mudou. Eu acho que está valendo a pena eu investir de novo na relação. E eu destaquei, né, como a leitura dele amadureceu, como era fácil sugerir uma separação por conta, né, de um atrito sistemático. Agora ele olha para a esposa e vê uma chance. Claro que é disso que nós estamos falando. Ele vê uma chance porque alguma consciência se ampliou. O que era, entenda, o que era um inimigo fácil de descartar passa a ser agora um trabalho difícil, mas que eu entendo que vai valer a pena. Eu não jogo mais o papel no chão da feira. Eu não descarto algo que exige mais dedicação. É, então, nesse ponto, pessoal, eu espero, porque eu queria ainda conversar com vocês mais algumas coisas. As minhas aulas, os meus encontros, né, não são aulas, pode chamar assim, mas eu divido o que eu sei, né, o que eu aprendi. Então, veja, elas têm um programa que eu vou dividir em blocos, cada um estanque nas suas considerações.
eu aposto muito em psicodinâmica, né? Tenho formação em engenharia, estudei física, só depois eu fui para a área da psicologia, só bem mais tarde, depois de uma crise de 10 anos. Então, minha mente não consegue filosofar simplesmente. Eu tenho uma mente que precisa ter ordem. E é assim que eu discuto com cada um de nós. Eu estou apresentando aqui um projeto para a gente analisar, então, o encontro, as histórias que se desenvolvem dentro de um indivíduo para que a consciência possa ser inserida. E por que isso precisa ser feito? Como isso vai se dar? Quais são as importâncias simbólicas dos encontros? Para quem tem contato com outras linhas, né? A importância simbólica que nutre a nossa sociedade humana e que movimenta, o simbolismo nos movimenta e entender o que é isso e enxergar finalmente um sistema que tem uma ordem, que tem uma funcionalidade por trás. Esse é o meu convite a todos os presentes e demais. A minha sugestão é 2 encontros mensais de 2 horas cada um. No sábado, às 15 horas, eu preciso só mudar, porque afetou a minha agenda, eu ainda tenho 3 clientes. E aí tive que empurrá-los para cima. Os valores, eu ainda fico pensando assim, pessoal. A minha ideia é sempre favorecer a informação. Então, os valores, eles estão baseados num conforto para as partes, não é? A turma que ainda está comigo no quarto módulo, no quarto projeto, eu cobro 180, mas eu já faço isso há 4 anos. A minha ideia é manter esse valor, por conta das mudanças operadas pelo Covid. Depois do Covid, eu também aumentei o número de alunos e ainda não tenho essa experiência. Essa é a primeira experiência. Todas as turmas que eu tenho até agora iniciaram no presencial. Então, são todas pessoas da cidade de São Paulo que se movimentaram, quase todas, né? E hoje, ampliando isso eu ainda não tenho essa relação. Eu entendo que se aumentar o número de pessoas, a minha ideia é diminuir o valor também. Eu estou dizendo isso porque, se isso acontecer, não me interessa divulgar mais o conhecimento. Então, eu fico aí até à disposição do que vocês podem me sugerir. Funcionalmente, eu tenho 2 pessoas que me assessoram, a Mariana, que deve estar em algum lugar, acho que eu a vi por aí, e o Fernando. Então, a gente monta um grupo no WhatsApp, onde a gente recebe a senha da aula, e no grupo vocês vão ver que existem pessoas de outras turmas, gente que troca informação de estudos ou de ferramentas, ou até de indicação de um para o outro, de clientes, à medida em que haja algum tipo de empatia. Essa é a minha oferta. As minhas aulas são calculadas para ter 15 minutos ou meia hora de perguntas, como não teve hoje. Então, ela está acabando um pouquinho mais cedo. Mas, à medida em que as pessoas se acostumarem com as provocações, eu espero que, como uma terapia,
na aula seguinte as pessoas vêm e falam, eu fiquei pensando naquilo. É a parte que eu mais gosto, a parte quando alguém começa a pensar além do que eu falei. Eu digo que se vocês quiserem ler a teoria, né, à vontade, é bem legal, é uma leitura vasta, mas eu prefiro deixar para os livros as questões mais teóricas. Eu prefiro o debate funcional. Quem já me conhece sabe disso. Então, aguardo, né, as disposições para a próxima aula, daqui 15 dias. Os valores são para 4 horas, né, de encontro, 2 hoje e 2 na próxima. Em algum momento, no final do ano, isso a gente ajusta. E aí vai ficar... É sempre 2 a cada 2. É simples assim, não precisa complicar. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que ainda tenho 15 minutos. Opa, Mike. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querido. Marcos, seguinte, recebi o convite hoje, né? Nunca, nunca segui essa linha de raciocínio ou imaginei entrar nesse caminho, mas eu sou curioso, né? É bom. E assim, esse processo, assim, eu entendo que a partir de agora ele tem um cronograma, assim, um caminho a seguir, porque hoje eu fiquei bem confuso, tá? Entenda que eu não tenho conhecimento Nenhum, né? nenhum, isso. Sim. É desse jeito mesmo, assim, é confuso, é para você se sentir incomodado e ir É, atrás. é assim mesmo. Funciona dessa forma, tá? Funciona dessa forma mesmo, é isso que eu quis dizer. Ele é muito intuitivo, o sistema. Você vai ter que descobrir dentro de você. Você vai ver que você começa a fazer isso. Eu também acredito numa pedagogia que o futuro vai trazendo. Se vocês... Mike, é bem legal a sua questão, porque se vocês estão entendendo, o sistema ele funciona como uma herança a partir do princípio, e eu tenho outros fóruns em que eu discuto mais particularidades disso, de que a criança é só uma criança, de que ela precisa ser informada, é uma tábula rasa, e precisa ser educada do jeito certo. E a gente vê que o jeito certo ele não é esse jeito que a gente tem hoje, né? Porque você não estimula a criança a pensar, você estimula a criança a tirar nota. Eu sempre fui um excelente aluno, principalmente porque eu descobri que era fácil tirar nota. E aí eu não estudava mais. Eu tenho uma boa memória, sempre tive, então as matérias decorebas eu estudava meia hora antes da prova, ia bem, e aí não precisava estudar mais. E as matérias mais exatas, eu tinha facilidade, então também não estudava. E aí eu fui descobrindo que isso é um erro, porque eu não aprendi a pensar no sistema educacional. Achei que quando eu fui estudar numa faculdade importante, dizendo, puxa, entrei agora aqui, agora sim eu vou aprender, né? Aí aprendi umas matérias na primeira semana, falei, nossa, vou tomar DP de monte aqui. Meu Deus do céu, não entendi porcaria nenhuma do que esses caras falaram. Física, então, eu falei, isso aqui é zero. Mas eu estava feliz, eu falei, agora eu vou aprender coisas. Aí o professor deu uma prova, eu tirei 5, passei, e aí minha decepção foi até o último ano, né? A faculdade também não ensinava nada. E eu estudei numa das melhores. Então eu comecei a pensar isso, como o ser humano se encanta, e esse é um dos propósitos. A minha ideia não é ensinar a teoria, mas é exercitar a inquietação.
E fico contente, né, pelo efeito que isso produziu e produz. Então, sim, Mike, eu acho que o futuro vai mostrar isso. A gente já vê isso em algumas escolas, né? Eu já vejo que algumas crianças não são avaliadas por nota, mas pelo conjunto da presença dela na escola. Como ela lidera, como ela é social, como ela se dedica a uma matéria, como ela é mais desenvolta, como ela pensa o seu mundo. Eu acho que isso é mais importante, se você está me entendendo. Tirar nota não garante nada. Mas nós não temos humanidade para isso ainda, pelo menos não no Brasil ainda. Em outros países também não. Ainda faz parte, né, dessa tentativa, sem ser político ou social, nada disso, mas de uma supremacia, não é? Existe uma ideia de que meritocrática, vinda do século XVIII, XIX, que vai dar subsídios para alguém dizer eu sempre tirei 10, portanto mereço. Então isso é terrível, na minha concepção. Então é assim que eu penso as pessoas. Se elas gostam disso, elas vão alegremente, naturalmente se dedicar. Não é, né, não é uma utopia, não é um esforço sacrificante. Então é assim, Mike. Show, obrigado. Desde que eu aprendi a ser psicanalista, nunca mais parei de estudar. A minha mesa está lotada de coisas aqui, e sempre tenho novas ideias, novas ideias. Eu não penso em morrer ou deixar de morrer, senão porque, puxa, eu tenho tantas coisas para ver e a vida é muito curta, tem um infinito de coisas para aprender. E eu entendo que se é assim, quem me conhece aí sabe que eu, eu vou usar o termo assim, eu me divirto com o que eu faço. Mesmo, eu já tive clientes que me viram com uma cara feliz no meio da dor deles, e eu falei, desculpa, não é que eu estou feliz porque você está em dor, eu estou feliz porque você está enfrentando a sua dor e você vai se dar bem com isso. Alguns presentes aí sabem desse tema. Quando você fala, que legal, você está Não é? incomodado com isso, que legal, legal, cara. Testemunha viva, né, Clóvis? Muito viva, por sinal. É Legal, pessoal. nesse... Oi? Vai falando é legal, pessoal, pode confiar. Não exagera, Clóvis. É bom, é legal, mas confiar já é outro assunto, né? De repente o cara escorrega e cai e eu sou o culpado. Não, não, mas eu confio muito no sistema. Como eu disse, ele tem muito que evoluir, muito. Estamos ainda na pré-história desse conhecimento. Mas eu sou suspeitaço, eu adoro isso. E a dor do meu cliente me alegra, porque ele quer viver. Mais alguém? Tudo em ordem? Eu só achei engraçado que o Mark deu um exemplo prático do tema de hoje, né? Foi Sim, um salto de consciência. exato, né? E como ele... É exatamente isso, Rafa. Eu me acostumo com você, você não faz perguntas também. É a segunda vez que eu te vejo, eu sei que você não faz pergunta solta. E é isso que você mesmo pegou. É isso que eu procuro, uma pergunta que inquieta, que sai de lá de dentro e você fala, isso aqui não dá para sair com esse problema.
Eu vou ter que tentar, pelo menos, dissolver um pouco essa angústia e assim por diante. Bom, eu espero, né, a companhia de muitos. Como eu falei, eu vou tentar seguir uma rota de sensatez, com custos e tal, né? Me cobrem isso, né? Vocês estão vendo, hoje tivemos 41 pessoas, é a média do começo de cada módulo, e eu vou tentar fazer de maneira diferente dessa vez, né? Para, né, desenvolver, para espalhar um pouco mais a técnica. Então, fico no aguardo. Daqui 15 dias nos vemos novamente, todos convidados. E um abraço para todos vocês. Bom final de semana. Fiquem bem. Espero que não durmam. Quer dizer, Não durma no ponto. vocês vão ver que tem dia que vocês não vão dormir, se tudo correr bem. Hoje foi uma apresentação mais ampla. Nós vamos esmiuçar cada detalhezinho. Um abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, Amei estar com pessoal. vocês. Obrigado, meus convidados Feliz. aqui, trouxe alguns. Fiquei muito feliz de vê-los aí. É Muito verdade. obrigada. Tchau, tchau. Carolina, obrigado. Valeu, Marcos. Valeu, pessoal. Oi, Georgette, obrigado. Eu que agradeço, né? Obrigado, Georgette. Tchau, tio. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Tchau, Marcos. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau. 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 Bruna, eu falei que você está bem com esse corte, Bruna. Obrigada, Marcos. É só uma foto, nem sempre ele fica assim. Um beijo para vocês. Tchau.